Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, em cada lar, em cada vida nesta terça-feira. Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham começado uma semana poderosa em bênçãos e milagres, prodígios e maravilhas sobre a sua casa, sua vida e de sua família. E que a semana continue sendo da mesma forma. Hoje, mais uma vez, nós estamos reunidos na presença do Senhor para ouvirmos os teus ensinamentos. E hoje, o ensinamento de Deus tem como tema o olhar de fé. E nós vamos ler Isaías 45, 22. Então, eu já convido você para, junto comigo, efetuarmos a leitura da palavra de Deus. Se quiser somente ouvir também, fique à vontade. Isaías 45, 22. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Um versículo poderoso. Só de lê-lo, nós já podemos ver que é Deus falando conosco. E ele aqui diz que é para olharmos para ele e seremos salvos, porque ele é Deus e não há outro. Muito lindo esse versículo poderoso. E realmente, né? Deus é único, maravilhoso e poderoso. Aqui ele fala em olhar para Deus. E quando nós falamos em olhar para Deus, nós estamos nos referindo a um olhar de fé. Porque nós não conseguimos enxergar Deus fisicamente. Igual eu enxergo você, você me enxerga. Então, quando fala olhar para Deus, é um olhar de fé. Puramente de fé. Porque nós temos que acreditar que Deus existe, que Ele está do nosso lado, está conosco. E então, quando nós falamos em olhar, nós estamos agindo com a nossa fé. Mas através desse versículo que nós acabamos de ler, de Isaías 45, 22, 3 grandes lições o Senhor quer nos ensinar nesta terça-feira. E uma lição vai sendo consequência da outra. Por olhar para Deus, que é a primeira lição. Então, a primeira lição é olhar para Deus. Essa primeira lição, nós já vamos falar o que significa isso. Ela vai trazer a segunda lição e a terceira lição. Então, vamos falar da primeira lição. Olhar para Deus. Quando Deus fala, aqui ó, olhai para mim. Ele está se referindo, como nós já falamos, tem que ser um olhar de fé, porque a gente não vê Deus fisicamente. Mas ele quer dizer o seguinte: pautem suas vidas, andem no seu dia a dia, de acordo com a minha vontade, de acordo com os meus mandamentos, de acordo com os meus estatutos, com os meus ensinamentos. Olhar para Deus significa pautar a nossa vida, pautar o nosso caminho, o nosso andar, de acordo com a vontade de Deus. Não se desviando desse caminho, não olhando para o homem quando o homem quer nos afastar de Deus, mas estando olhando para Deus. Por quê? Olhando para Deus, nós vamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, saber o que Ele nos ensina que temos que fazer no dia a dia de nossa vida para sermos obedientes a Ele, abençoados e poderosos na terra e a nossa geração, como diz a palavra do Senhor. Então, olhar para Deus significa confiar em Deus em toda e qualquer situação, momentos difíceis, momentos de tristeza, momento de alegria. Não importa qual a fase e o momento em que estejamos fazendo, temos que olhar para Deus. Temos que nos apegar a Ele, confiar nele, acreditar que Ele é poderoso, que Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente
e que Ele pode tudo e todas as coisas, que Ele é o Deus do impossível. E não importa o que nós estejamos passando, vai passar. E a vitória virá em nome de Jesus Cristo. Então, amados, olhar para Deus é não ficar preso às pessoas, não ficar presos aos bens, ao dinheiro, não ficar preso ao problema, mas se apegar a Deus. Entregar tudo para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Por que andais ansiosos? Olhai para as aves do céu, os lírios do campo. E Deus fala em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E tudo o que você precisa lhe será acrescentado. Então, amados, o olhar para Deus é isso. É confiar cegamente em Deus. Aliás, é só nele que nós podemos confiar cegamente. Acreditar que Ele está na direção, no controle de tudo na nossa vida e que tudo vai dar certo. Mas quando você olha para Deus, que é a nossa primeira lição, vem a segunda lição. E a segunda lição é: o olhar para Deus tem uma consequência. Essa é a segunda lição. Mas é uma consequência positiva. Ou seja, as bênçãos que você vai receber por ter olhado para Deus. Essa é a consequência. Então, quando você olha para Deus, você recebe bênçãos, milagres e maravilhas na sua vida. Então, a consequência do olhar para Deus são coisas positivas, coisas abençoadas e maravilhosas. Por exemplo, o problema que você está vivendo, se você olha para Deus, esse problema vai ser resolvido. E Deus vai derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Seja qual for, na área financeira, na saúde, no casamento, com os filhos, dentro da sua casa, amoroso, sentimental, enfim. Seja qual for o problema. Deus, o seu olhar estando para Ele, nele, o problema vai ser resolvido. E Ele te dá força para passar por esse problema. Então, o olhar para Deus, as consequências são boas, são abençoadas. Nós seremos salvos e libertos, isso também é uma consequência do pecado, do poder que o pecado exerce sobre as pessoas, do diabo e do poder que o diabo exerce sobre as pessoas. E também estaremos libertos da ira vindoura no juízo final do próprio Deus. Que ira é essa? De nos condenar e mandar para o inferno. Então, nós estaremos livres disso. Mas quando que a gente livra? Quando nosso olhar está para Deus. E aí, você olhando para Deus, tendo consequências positivas, nós vamos entender o porquê que isso acontece. Por quê? É a terceira lição. Por que temos que olhar para Deus? Ou seja, eu já sei que olhando para Deus, eu vou ser abençoado. Mas por que isso? Aí ele dá a resposta no final do versículo. Porque eu sou Deus e não há outro. Então nós olhamos para Deus e como consequência disso, recebemos e colhemos coisas boas, bênçãos, porque Deus é o único. Sem ele, não há salvação. Sem ele, só há tristeza e destruição. Então, por que temos que olhar para Deus? Seremos abençoados e porque Ele é único, porque Ele é o Deus do impossível, porque Ele é o Deus poderoso. E a palavra diz, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele é o único merecedor de tudo isso. Então, esse é o motivo de termos que olhar para Deus. O porquê nós temos que olhar para Deus. Não há salvação sem Ele. Mas sem Deus só há destruição, morte, tristeza. Sem Deus. Mas com Deus, a alegria e a salvação. E bênçãos sem medidas ainda neste mundo. Então, como diz o versículo, olhai para mim. Então, olhe para Deus.
e sereis salvos, vós e todos os confins da terra. Ou seja, olhando para Deus, você está livre da morte, do pecado, recebendo bênçãos, mas não só você, toda a sua casa, sua família e toda a sua geração. E por quê que eu tenho que fazer isso? Porque eu sou Deus e não a outro. Então, num pequeno versículo, mas de grande e poder e um ensinamento poderoso, 3 lições. Olhe para Deus, seja abençoado, porque Deus é único e sem Ele só há dor, tristeza e morte. Que o Espírito Santo possa ter falado profundamente ao seu coração neste dia. Que você possa meditar nessa palavra, pratique na sua vida, olhe para Deus e você vai ver os outros ensinamentos sendo também aplicados na sua vida. Compartilhe também esse devocional, essa mensagem com outras pessoas, para que o máximo de pessoas possam ouvir a palavra de Deus e ouvir o olhar de fé. Feche os teus olhos agora e eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, obrigada por mais um dia de vida que nos concede e também por esses momentos em que passamos aprendendo com o Senhor. Que esta palavra fique gravada no nosso coração, na nossa mente e que nós possamos praticá-la para ser obedientes e abençoados pelo Senhor. Continua abençoando nossa terça-feira, nossa noite que logo mais virá. Abençoa também todo o restante da nossa semana. Queremos pedir também uma bênção especial pelo nosso Brasil. Amanhã, 7 de setembro, dia da independência. E nós queremos entregar o Brasil nas tuas mãos, todas as autoridades nas tuas mãos. E que o Senhor governe esta nação e continue a governar essa nação. A partir de agora, para sempre. Pedimos, ó Deus, que nos cubra com teu sangue e coloque os teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal. Fica conosco, com a nossa família, com a nossa casa, nossos bens e animais. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, mais uma vez, uma alegria estar com cada um de vocês. Que vocês continuem na graça e na paz do Senhor Jesus, abençoados, olhando para Ele. Amanhã, 7 de setembro, não esqueça de orar pelo nosso Brasil. Pedir que os anjos do Senhor acampem-se ao redor do nosso presidente, ao redor de todas as autoridades desse Brasil, nas 3 esferas, no poder legislativo, executivo e no judiciário, e todas as demais autoridades. E que quem governe esse país seja realmente Jesus Cristo. Ore para que todo principado, potestade, dominadores estejam caindo por terra em nome de Jesus. E Jesus Cristo e os seus anjos é que fiquem reinando e governando o nosso país. Fiquem com meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até quinta-feira para mais um ensinamento juntamente. Nós vamos aprender juntos com o Senhor.